Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a Igreja nos apresenta para este que é o terceiro domingo da Páscoa do ano C. O Evangelho de hoje se encontra lá em João, capítulo 21, versículos de 1 até o 19, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Gente, é um evangelho grande e com muita riqueza de detalhes. Vamos aprender juntos? Primeira coisa, Jesus está no mar de Tiberíades. Que mar é esse? É o mar da Galileia, né? Local famoso do encontro inicial com os discípulos. É muito sugestivo isso, né? Nos parece que Jesus quer voltar ao primeiro amor. Aonde foram chamados pela primeira vez, Jesus quis aparecer novamente. Outra coisa que chama a atenção é que esse aqui é o último relato da aparição do Cristo ressuscitado no Evangelho de João. Em todos os outros, sempre eram locais fechados, agora é um local aberto. É o Cristo agora que mostra de modo muito claro que ele não está preso a horário, a espaços, ele está muito mais além do que tudo isso aqui. É interessante também perceber a quantidade de discípulos que temos aqui. Simão Pedro, 1, Tomé, 2, Natanael, 3, os filhos de Zebedeu são 2 e outros 2 discípulos de Jesus que não tem nome. Nós temos 7 pessoas. 7 é a totalidade, é o Cristo agora que aparece para todo o mundo, é a universalidade da salvação. De repente, Pedro disse que vai pescar. Por um lado, nos parece que eles estão voltando à vida velha. Não está errado pensar nisso aqui não. Mas em segundo lugar também, se a gente pensar que esse texto, de algum modo, também está falando da igreja primitiva, nós estamos vendo como é que seria a evangelização daquele povo. Eles iam buscar pescar almas para o Senhor. Mas quando Pedro busca pescar, os outros também disseram: Vamos contigo. Eles então saem, entram na barca, mas segundo diz o texto, não pescam nada naquela noite. E é durante a noite que eles estão indo. A noite
sempre dentro do Evangelho de João, reflete a ausência daquele que é a luz com L maiúsculo, ou seja, a ausência de Cristo. Quando nós buscamos pescar almas para o Senhor, quando nós buscamos evangelizar, quando nós buscamos trazer pessoas para a igreja e vamos sem o Cristo, a gente não traz ninguém. É essa a grande crítica que nós podemos associar aqui. E aí, amados irmãos e irmãs, partindo desse pressuposto, Jesus estava ali de pé, na margem, mas os discípulos não conseguem ver Jesus. Jesus estava numa situação do dia a dia, né? Quantas e quantas vezes Cristo caminha ao nosso lado no dia a dia, no nosso cotidiano a gente não vê nada. É essa a grande crítica que podemos fazer também. E aí Jesus vai e fala, tem alguma coisa para comer? E o povo, não. Aí ele fala, lancem para ali, por favor. Ou seja, quando Jesus direciona a nossa missão, a coisa começa a dar certo. E é isso que acontece porque enche de discípulos. E aí o discípulo que Jesus amava fala, é o Senhor. Aquele que ama reconhece primeiro. O amor precede tudo. O amor é o primeiro a reconhecer o Cristo. Se não tivermos amor, não reconheceremos a presença de Jesus. E aí Pedro, naquela hora, veste sua roupa, pois estava nu, ou seja, mostra que a mudança de atitude e mentalidade de Pedro, se lança ao mar, o que reflete no batismo, né, o mergulhar para uma vida nova, e apressa aquele tempo porque ele reconhece, eu necessito do Senhor. Os outros depois vêm, com muito peixe, né? E aí Jesus diz, traga um pouco dos peixes que vocês apanharam, meio para dizer assim, já entenda que aqui nós estamos no ambiente eucarístico, tá certo? Nós temos aqui o peixe que naquele tempo, e o pão também, tem toda a conotação com a Eucaristia. Quando Jesus diz assim, traga um pouco do que vocês pescaram, é para dizer, eu também conto com a participação de vocês. Eu também conto com a ajuda de vocês. Eu quero que vocês contribuam com tudo isso, né? E aí, nesse momento, Jesus diz, vinde comer. Ele toma o pão, distribui, faz a mesma coisa com os peixes. Ou seja, Jesus que mostra esse ambiente eucarístico aqui, no início da igreja. Mas agora vamos para a segunda parte do Evangelho. Na segunda parte, vem uma das cenas mais bonitas. Essa conversa, quase que parece com a discussão de Jesus com Pedro, ao perguntar 3 vezes se Pedro ama realmente ele. Na primeira ele pergunta, tu me amas mais do que estes? Depois Jesus fala apenas, tu me amas? E Pedro 3 vezes responde o quê? Apacenta? Sim, Senhor. Ou melhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas antes de chegar aí, já abri um parêntese. Amados irmãos e irmãs, para você que gosta do meu jeito de explicar, né, o Evangelho aqui no canal, esse meu jeito, né? Meu jeitinho de ser, eu quero anunciar uma coisa para vocês. Agora no mês de maio, estarei lançando um curso sobre o ofício da Imaculada Conceição à luz da Bíblia. A mesma coisa que eu faço com o Evangelho aqui diariamente, com a primeira leitura, olhando trecho por trecho, eu vou fazer com o ofício da Imaculada Conceição. Para quem não sabe, tem muita, mas muita riqueza. Não apenas bíblica, como também teológica. E eu quero trabalhar com vocês durante o mês de maio isso, para que você possa ter um amor ainda maior por Nossa Senhora à luz da Bíblia. E você que tem interesse, ainda não abriram as vendas do curso não, tá bom? É apenas uma pré-inscrição para você dizer assim, olha, eu quero demonstrar interesse. Você vai preencher o formulário que está aqui no início da descrição do vídeo, dá uma olhada aí, colocar seu nome, seu WhatsApp, que em breve eu mesmo vou entrar em contato com você para te explicar detalhes de como vai ser. Caso você não queira, sem nenhum problema. Mas já vou te adiantar, aqueles que fizerem a inscrição por meio dessa pré-inscrição vão ter um bônus que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Fica aí aguardando, então aguarde você, corra, preencha, não perde tempo não, tá certo? Prometo que você não vai se arrepender. Mas agora voltando para o texto. Você lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? Parece, né? Que era preciso agora para cada não que ele deu, dar um sim novo ao Senhor. E que bonito isso. Para cada não que nós damos diante da nossa vida de pecado, Deus nos dá uma possibilidade de dar um sim de novo. Da mesma forma como ele fez com Pedro. E é interessante que a cada sim que Pedro dá, sim Senhor eu te amo, sim Senhor eu te amo, Jesus sempre liga uma missão. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Ou seja, quanto mais amor Pedro tiver, maior tem que ser a sua disponibilidade para servir. Não dá para amar a Deus se nós não queremos servir. Não dá para amar a Deus se nós não temos abertura para literalmente apacentar os seus cordeiros e as suas ovelhas.
Será que nós temos tido abertura para isso? Temos ajudado a apacentar as ovelhas e os cordeiros que aparecem em nosso caminho? E por fim, uma coisa interessante. Jesus sempre falou de sua morte. Agora ele fala de Pedro. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Pedro, tu agora está maduro, viu? Agora você já passou por tudo, já viu a cruz, já viu a ressurreição. Agora é hora de te contar um segredo. Da mesma morte que eu participo, tu também vai participar dela. Agora eu quero te contar que a nossa caminhada não é só flores, tem cruz. E é isso que ele acaba pontuando, apontando de como vai ser a morte de Pedro no futuro. Mas ao final de tudo, Jesus repetiu para Pedro, segue-me. É a mesma expressão que um dia ele disse a Pedro lá no início. É como se Jesus falasse, Pedro, tu tá maduro, né? Mas não abandona o primeiro amor. Me segue de novo. Continua me seguindo. Continua andando comigo. Não me abandona. Não olhe para trás, Pedro. Eu sou o mesmo Cristo. Aquele mesmo que andou contigo, que foi crucificado, que agora ressuscitei. Espero que vocês tenham gostado, amados irmãos e irmãs, desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!